Isso aí, galera, estamos com mais um Saia da Matrix na área. Hoje, gente, como vocês podem perceber, eu tô aqui de visual novo, estreando um novo canto para gravar os nossos vídeos aqui do Saia da Matrix. E dizer que eu tô feliz porque isso aqui é o resultado do que eu tô recebendo de apoio lá dos nossos mecenas, que, como vocês já sabem, vai ficar linkado aqui embaixo o link do nosso Apoia-se. Pois então, vai ficar na descrição desse vídeo uma pequena prestação de contas de tudo que já entrou e do que eu já fiz com esse dinheiro. E uma dessas coisas foi esse cenário. Isso aqui não tem um objetivo estético, tá? É só porque eu gravava na sala da minha casa, e quem já me conhece sabe que eu tenho família, 2 filhas, e simplesmente tinha que estar todo mundo fora de casa para que eu pudesse gravar. Então eu acredito que assim eu vou ter um pouco mais de liberdade para gravar sem ter que expulsar minha família de casa. Bom, gente, o vídeo de hoje, a princípio, era para tratar de 2 temas. Seria um vídeo boletim. Eu ia falar do atentado lá em Parkland, nos Estados Unidos. E ia falar também do desfile das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro e o polêmico desfile da Paraíso do Tuiuti. A questão é que ontem, dia 16 de fevereiro de 2018, todos nós fomos surpreendidos com a notícia da intervenção militar federal no Rio de Janeiro. E essa bomba, então, vai fazer com que a maior parte desse vídeo seja sobre esse assunto. Antes de entrar propriamente no tema do vídeo, eu queria apenas dizer que vai ficar linkado na descrição aqui desse vídeo um texto publicado na página do Facebook Anarcomiguxos, que dá um pouco do tom do que seria o meu vídeo sobre esse ataque. Na verdade, ali tem alguns dados que mostram pra gente como existe uma relação entre a facilidade do acesso a armas de fogo e o acontecimento de tragédias como a que aconteceu agora em Parkland, nos Estados Unidos. Dessa vez, um rapaz de 19 anos, ex-aluno da escola, matou 17 pessoas. E só para você ter uma ideia, só em 2018 já foram registrados pelo menos 18 casos semelhantes a esse. O que mostra que há, na verdade, nos Estados Unidos, uma grave crise envolvendo essa questão da facilidade de se ter uma arma. Nos Estados Unidos, por exemplo, um rapaz de 19 anos pode comprar um fuzil semiautomático e não pode comprar um litro de uísque. É lógico que isso não pode ser algo bom, e eu acho que o resultado nós estamos vendo aí. Tá ok, galera? Então, vamos para a vinheta e vamos falar da intervenção no Rio de Janeiro. Bom, gente, para quem ainda não está totalmente a par do que eu vou falar agora, que é a intervenção no Rio de Janeiro, trata-se de um decreto que o presidente Temer assinou, estabelecendo uma intervenção nas forças de segurança pública do Rio de Janeiro, a princípio por 10 meses, aonde Polícia Civil, Polícia Militar, os bombeiros, sistema carcerário e as Forças Armadas simplesmente deixam de ser subordinadas ao governador do estado e passam a ser subordinadas a um interventor militar, no caso, o general Walter Braga Neto. Essa intervenção, então, seria para solucionar o caos na segurança pública do Rio de Janeiro, fazendo com que haja maior integração entre as forças de segurança, que não haja mais conflitos entre os comandos nas forças de segurança do Rio de Janeiro e, portanto, servindo de medida concreta contra essa suposta crise grave na segurança do Rio de Janeiro. Na prática, então, é uma intervenção militar no Rio de Janeiro, pelo menos no que diz respeito a todo o esquema de segurança, todas as forças públicas de segurança que atuam no Rio de Janeiro. É algo bastante grave e que, no mínimo, requer uma análise um pouco mais acurada. Bom, a primeira coisa que eu penso que a gente tem que analisar é: e essa crise na segurança do Rio de Janeiro? Até que ponto isso é verdade? Qual é a verdadeira dimensão de tudo isso? Ora, gente, eu entendo que a crise no Rio de Janeiro ela começa com uma grave crise econômica. O Rio de Janeiro quebrou, pelo menos contemporaneamente, pela primeira vez, em 2008. De lá para cá, não se fez nada estrutural para combater o que de fato estava ocasionando esse desequilíbrio nas contas públicas do Estado. E hoje o saldo disso tudo é que o Rio de Janeiro ele tem um déficit anual na ordem de 22 bilhões. No momento, só o déficit com os salários dos servidores públicos deve estar em torno dos 12 bilhões. Ora, gente, isso tudo provoca um sucateamento de
toda a estrutura do Estado, e dentro dessa estrutura está a estrutura das forças de segurança pública do Rio de Janeiro. Então nós temos aí déficits salariais, déficits de estrutura de trabalho das polícias. O resultado prático disso foi o desaparecimento do Estado como poder que detém o monopólio do uso da força. Esse vácuo de poder que aconteceu no Rio de Janeiro acabou sendo preenchido, sim, né, gente, porque não existe vácuo de poder, por uma guerra entre as milícias e o tráfico de drogas. As milícias, que eu não vou entrar a fundo aqui, a gente sabe, são formadas por agentes públicos, policiais, bombeiros. Na verdade, começou dessa forma. Hoje já é algo bastante mais complexo e estruturado, que controla desde a venda de gás, o gatunete, até a segurança dentro das comunidades, e que gera um verdadeiro terror de Estado para fazer isso. E, além de tudo, entra em conflito com os antigos donos das comunidades, que eram os traficantes. Então, reparem, há uma grave crise, sim, há uma grave crise, mas ela não é de hoje e não aconteceu atualmente nenhum fato novo nessa crise. O Rio de Janeiro vem passando por intervenções militares na forma das chamadas GLO, Garantia da Lei e da Ordem, desde 1992. O Rio de Janeiro vem se transformando num grande ensaio do que se pode fazer em termos de segurança pública no Brasil. Por exemplo, a estratégia das UPPs é uma estratégia que poderia ter dado certo se e somente se viesse acompanhada de uma série de outras medidas que não foram implementadas. Medidas como, por exemplo, desmilitarização, mudança na política fracassada de drogas, mudanças nas estruturas e nos métodos das corregedorias, das polícias. E principalmente, né, gente, melhores salários e melhores condições de trabalho para os policiais. Isso para não entrar no que realmente interessa, que são políticas de emprego, renda e redução da desigualdade, que é o que a gente sabe que realmente faz a criminalidade e os problemas sociais diminuírem. Com isso, as UPPs, além de não darem certo, elas acabaram se transformando, em alguns casos, em instrumento, inclusive, do poder das milícias. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, para entender a conjuntura do que está acontecendo agora. Estatisticamente, o problema da violência, do tráfico de drogas no Rio de Janeiro, ele não é pior do que muitas grandes cidades brasileiras. O Rio de Janeiro não chega a ser muito diferente dessas outras cidades. De diferente, o Rio tem uma peculiaridade. Eu sinto que ele é um laboratório. Por exemplo, gente, o que está sendo feito agora, no meu entendimento, é um teste. Um teste que pode servir para que essas medidas que estão sendo hoje implantadas no Rio de Janeiro se espalhem para o resto do Brasil. Eu não quero aqui fazer um discurso alarmista, dizer, olha, isso é um ensaio de uma intervenção militar. Não, não é isso. Mas o fato é que todas essas transformações no campo político brasileiro, de 2013 para cá, sobretudo com a quebra institucional que aconteceu em 2016, elas não podem ficar sujeitas a um retrocesso nas eleições de 2018. E eu penso que isso que está sendo ensaiado agora no Rio de Janeiro tem a ver com tudo isso. Eu não descarto a possibilidade dessas eleições não saírem, embora eu acredite que ainda é cedo para se afirmar isso. Por exemplo, as GLO, elas não são exclusividade do Rio de Janeiro. Elas já foram executadas em outras unidades da federação. Mas foi no Rio de Janeiro que se desenvolveu essa maneira de operar das GLO. O pessoal do Justificando, que eu aproveito aqui para indicar, para quem não conhece, vai ficar linkado aqui embaixo o endereço deles, classifica essa intervenção no Rio de Janeiro como inconstitucional. Porque a brecha constitucional para permitir uma atitude como essa seria um caso excepcional. E o que eles argumentam é que não há no Rio de Janeiro nada novo, nenhum acontecimento, nenhum algo que possa ser considerado excepcional nesse momento para justificar uma medida dessa envergadura. Mas como eu estava dizendo, foi no Rio de Janeiro que essas GLO se moldaram, criaram o seu modus operandi. E por isso eu classifico isso como uma espécie de laboratório. Para usar as palavras da professora Jaqueline Muniz, da UF, se criou uma rotina de operações de espanta-barata, uma espécie de sobe morro, desce morro. Isso causa, nos bairros classe média, sobretudo, uma falsa sensação de segurança, às custas das violações de direitos humanos nas comunidades. Sim, porque se isso já é uma rotina nas comunidades do Rio de Janeiro e do Brasil inteiro, com os jovens do Exército que não estão preparados para esse tipo de situação, casos como esse são muito mais recorrentes.
A questão é que essas ocupações pontuais, e isso todas as GLO que vem acontecendo desde 92 nos dão como prova, é que não tem eficácia. Além de não haver uma redução significativa nos números da criminalidade, quando esses grupos saem, ou seja, quando acontece a desmilitarização dessas áreas, e esses grupos teoricamente têm que sair, o que se vê é uma piora. Justamente porque não se atacam os problemas estruturais que geram a crise e ainda se atua ali como uma outra força num lugar onde já há uma disputa de poder. Por exemplo, a antropóloga Alba Zaluar, professora da UERJ, acredita que uma medida como essa pode fortalecer o PCC. Ela argumenta que uma intervenção como essa prejudica o Comando Vermelho do Rio de Janeiro, principal rival do PCC, sem solucionar o problema da segurança no Rio, abrindo margem para que o PCC de São Paulo possa inclusive crescer e expandir seus tentáculos ainda mais pelo Rio de Janeiro, aproveitando a fraqueza do Comando Vermelho em função da ocupação militar. Então, gente, essa medida, além de nos pegar de surpresa, ela está mal explicada. Por exemplo, num dia, a Rede Globo divulgou que o governador Pezão estava procurando apoio no governo federal e que essa solução teria sido tomada em conjunto. No dia seguinte, a mesma Globo diz que o senhor Pezão foi pego de surpresa. Então, vamos pensar um pouquinho mais sobre a relação da Globo, da crise política e econômica no Brasil e do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Gente, o que eu venho notando é que 2016, a gente sabe, foi um ano onde houve uma ruptura institucional no Brasil a fim de implantar um projeto político-econômico. Para que isso fosse possível, desde 2013 se criou um ambiente político fomentado e muito pela mídia de massa, que no nosso caso é monopolista, um ambiente político que proporcionasse, vamos dizer assim, tudo o que acabou acontecendo. A questão é que de lá para cá, as mesmas forças políticas que organizaram toda essa intervenção que resultou no golpe não conseguiram criar um nome para disputar as eleições, nem um consenso popular que garantisse a esse grupo que a vitória nas eleições é possível. A nossa direita tradicional não criou nenhum nome e vem testando vários. O subproduto de toda essa loucura criada nessa engenharia social que proporcionou o golpe é Jair Bolsonaro, que é uma figura que a direita não quer. Não que ele vá mandar alguma coisa caso eleito, mas porque ele é instável e que provavelmente ele simplesmente não vai conseguir agradar o seu próprio público uma vez no poder, porque ele vai demonstrar a fraqueza. Sim, porque se ele fosse forte, ele em 30 anos de Congresso não teria aprovado tão poucas coisas. Ele não é um cara habilidoso para negociar, nem mesmo com essa direita. Então a direita está procurando uma outra alternativa ao Bolsonaro. Como eu falei, o Bolsonaro é um subproduto. E eles vêm testando muita gente. Essa semana, o Fernando Henrique Cardoso chegou ao absurdo de sugerir lá o cara da Riachuelo. Quer dizer, na falta desse nome, pode-se estar colocando em prática um plano B. Um plano de não haver eleições. As medidas de toda essa agenda neoliberal que vem sendo imposta de 2016 para cá, chegaram num ponto onde a proximidade com as eleições vem causando dificuldades para que essa agenda continue tramitando no Congresso. Todo esse auê midiático feito em cima do Rio de Janeiro neste momento serve para manter esse ambiente de cartaz, para que se desvie o foco do que está acontecendo lá, para que essa agenda possa continuar sendo posta em prática. Como eu disse, não há nenhum fato novo no Rio de Janeiro. O que há no Rio de Janeiro é um descompasso entre as forças políticas, entre a direita dominante no Rio de Janeiro. Por exemplo, é evidente a rusga entre o Crivella e a Globo. Ora, gente, o Crivella é um representante de um grupo de mídia concorrente da Globo. A Globo tem sede no Rio de Janeiro. Então você tem pelo menos 3 forças políticas do Rio que não estão se acertando, todas elas alinhadas ao grande capital e à direita. Eu estou falando da Globo, do Crivella e do Jair Bolsonaro, que também saiu contra esse modelo de intervenção militar no Rio de Janeiro, surpreendendo muita gente, mas deixando evidente que eles não estão dialogando, deixando evidente que há uma crise dentro dessa direita. Então ainda é cedo para a gente diagnosticar tudo o que está por vir, mas eu penso que devemos analisar e acompanhar essa intervenção no Rio de Janeiro com muito receio e com muito cuidado, porque eu penso que algo pode estar por trás disso aí.
E para terminar, gente, eu vou falar um pouquinho do desfile do Grupo Especial do Rio de Janeiro, no Carnaval, e sobretudo do Carnaval da Paraíso do Tuiuti, que fez uma crítica contundente a tudo isso que nós estamos falando até agora. A esse processo que foi criado no Brasil de 2013 para cá, para gerar um ambiente social que proporcionasse uma ruptura institucional como a que aconteceu. E como isso ficou evidente, por exemplo, no desfile da vencedora, da Beija-Flor, que usou todos aqueles argumentos criados por essa mídia de massa para gerar essa catarse. Essa crítica em abstrato à corrupção, o reforço dos estereótipos da criminalidade. Quer dizer, todo esse jogo político também foi colocado para dentro da Sapucaí. O que mostra que 2018 ainda nos reserva muitas emoções no que diz respeito à política. Eu fico apreensivo e temeroso, mas estou disposto a lutar divulgando as ideias e tentando fazer as pessoas sair da Matrix. Tá ok, galera? Esse vídeo aqui foi feito com a colaboração do pessoal do grupo da Anarco e da meu professor de História. Os links que eu usei para fazer esse vídeo vão ficar todos aqui na descrição. Quem gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, deixa o seu like. Se possível, nos ajuda lá no Apoia-se. Falou, valeu e até a próxima!